Boa noite, pessoal. Boa noite bem pontagrossense, bem puxado no leite quente. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, aqui do Ensina Carol. Essa live é muito especial porque eu tenho uma convidada de honra aqui junto comigo, a Amanda é jornalista da Gazeta do Povo. Quero esperar mais um pouquinho para fechar às 7h20. É 7h19 aí? 7h20 aqui. Beleza. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá, oi Dani. Oi Amanda, oi Pamela. Tudo bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as vacinas contra a Covid. Vocês com certeza já viram aí na mídia nas últimas semanas, nos últimos tempos, o quanto que está sendo estudado, o quanto que está sendo divulgado e que está sendo falado sobre as vacinas contra o coronavírus, para evitar a Covid-19, que é a doença causada por esse vírus, que está dizimando uma quantidade absurda de pessoas. A gente tem aí cerca de 8 mil casos de morte, de óbito, mundialmente por dia, a cada 24 horas, mais ou menos. Então, está sendo muito complicado, está bem preocupante e a gente precisa. Oi, tia, tudo bom? E a gente precisa conversar sobre a vacina. E eu acho que ainda existe muita dúvida sobre ela, existe muita fake news saindo por aí. Quero pedir para vocês, por favor, não acreditem em tudo que vocês leem, tá? Essa live também vai servir para isso, para a gente falar sobre as fake news, para a gente desmistificar algumas coisas e desmentir todas essas coisas que estão acontecendo aí na mídia nos últimos tempos em relação às vacinas contra a Covid, certo? Vou chamar a Amanda. Opa! Amanda entrar. Olá. Oi, oi, entrei. Oi, tudo bom? Tudo Que bem? honra! A honra é minha, muito obrigada por me convidar. Imagina! Acho que a gente já estava querendo fazer essa live fazia muito tempo, né? Sim, Muito a gente já tempo. conversava sobre isso há algum tempo. Há algum tempo. Amanda, eu queria pedir para você fazer uma apresentação rápida sobre o teu trabalho, sobre quem você é, bem rapidinho antes da gente começar a falar especificamente sobre as vacinas. Claro, então, meu nome é Amanda Miléo, eu sou jornalista da área de saúde há 7 anos. Eu trabalho no jornal, na Gazeta do Povo, aqui, que é bem conhecida aqui no Paraná, né, que é o maior jornal do estado, e é dentro da editoria do Sempre Família. E eu também sou mestre em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, e a minha dissertação foi sobre o movimento anti-vacinas e toda a confusão deles no. Bacana, bacana. Deu uma travadinha aí, não sei se foi aí, se foi aqui, mas tá tudo certo. Beleza. Amanda, a gente sabe já que a gente tem conhecimento mundial sobre a necessidade das vacinas, sobre a necessidade da vacinação. A gente conhece inúmeras doenças que foram erradicadas através da vacinação. E a gente sabe o quanto que a gente precisa, o quanto que o mundo precisa dessa vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, para que a gente consiga ter alguma expectativa de voltar à normalidade, de voltar ao normal para as nossas vidas. Tem muita desinformação ou muita informação que não está sendo passada corretamente de uma maneira clara para as pessoas na mídia, e eu queria que você explicasse para mim as últimas informações que a gente tem sobre as vacinas, sobre as novas vacinas, o que foi aprovado, o que não foi 100% aprovado ainda, como que funciona, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, é uma bagunça, e às vezes a gente recebe tanta informação, eu queria que você desse uma explicada melhor, assim, como que tá esse panorama das vacinas mundialmente.
Claro, então, eu vou falar de uma perspectiva como jornalista, e jornalista que está aí o ano inteiro cobrindo essas vacinas e cobrindo toda a pandemia. Eu separei, então, as principais vacinas que eu percebo que são mais faladas aqui na nossa sociedade. Então, fala-se da Pfizer, junto com a BioNTech, que desenvolveram uma vacina, o pessoal de Oxford, AstraZeneca, da Universidade de Oxford e do laboratório da AstraZeneca, que também está testando aqui no Brasil, a vacina da Sinovac, que é a Coronavac, que é sendo feita em parceria com o Instituto Butantan lá em São Paulo, e da Janssen, da Moderna, e também, não poderia deixar de falar, da Sputnik V, que é lá da Rússia. Então, vou começando, voltando ali pela a vacina da Pfizer, que é engraçado, ela recebeu a aprovação, então, de uso, esse uso emergencial em diversos países nas últimas semanas, acho que agora, do comecinho de dezembro para cá. Então, começando lá no Reino Unido, vocês devem ter acompanhado lá a Margaret, aquela senhorinha de 91 anos, recebendo a vacina no braço, que foi, girou o mundo esse vídeo, né? Todo mundo acabou acompanhando. O Canadá também já forneceu a liberação para o uso dessa vacina, o Bahrein, a Singapura, Estados Unidos, aqui na nossa América Latina, o Chile. Aí o México e a Arábia Saudita também já forneceram essa aprovação. Se a gente pensar, então, como uma corrida dessas vacinas, né, atrás desse imunizante contra a Covid-19, quando a gente pensa nessa vacina da Pfizer, que é desenvolvida em parceria com o Instituto, com o laboratório BioNTech, ela estaria num lugar bem posicionado mesmo. Ela estaria ali nas primeiras posições, talvez até na primeira, porque ela já tem essa liberação de uso em diferentes países, né? E ela já divulgou os resultados dos estudos clínicos, que é quando a vacina é testada nos seres humanos, né, chamado dos testes clínicos. Eu imagino que as pessoas que estejam acompanhando conheçam esses termos, mas já vou dar uma explicadinha, assim, porque vai que chega alguém falando, nossa, mas o que é isso, o que é aquilo? E, por favor, Carolina, claro. me corrija se tiver algum termo errado. Pode deixar. Então, e a vacina da Pfizer, então, já divulgou esses dados de fase 3, inclusive já publicou numa revista científica, que dá aquele peso a mais, né, para os dados, porque já foi passado por outros pesquisadores já olharam aquelas informações e já falaram, não, beleza, tá tudo mais ou menos coerente. E, inclusive, foi na New England Journal of Medicine que saíram os resultados de fase 3 da vacina da Pfizer. Então, nessa etapa, então, da fase 3 dos estudos clínicos, um dos objetivos é verificar a eficácia daquele imunizante, daquela vacina, daquela proteção, se ela confere uma proteção realmente para as pessoas que a recebem. E esses dados mostraram que a vacina da Pfizer e da BioNTech tem uma eficácia de 95%. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho de como que verifica essa eficácia, mas esse é um número bem positivo, né? Muito bom, muito bom. Passando para a vacina da Oxford, da Universidade de Oxford, que foi desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca, essa é outra vacina que também mantém assim, um destaque na corrida, né? E ela vem sendo testada aqui no Brasil pela Fiocruz, e é uma vacina que o governo federal, inclusive, está apostando. Estava apostando mais antes, agora ele trouxe as informações de, não, olha, gente, qualquer vacina aí que tiver aprovada pela Anvisa, a gente vai apostar, mas até então era a principal vacina que o governo federal olhava, que o Ministério da Saúde olhava. Das novidades relacionadas a essa vacina, tem um ponto que não é tão positivo assim para quem esperava se vacinar logo com ela. Só vou virar um pouquinho aqui. Acho que agora fica melhor, não fico com a cabeça. Então, quando os pesquisadores estavam desenvolvendo a fase 3 dos estudos clínicos com a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, o que eles fizeram? Eles acabaram errando um pouquinho na dosagem para um grupo dos participantes. Então, quando a gente monta um estudo clínico, quando é desenhado esse estudo clínico, é pensado, puxa-se, né, principalmente na fase 3, então recruta-se um número grande de participantes, chega ali na casa dos milhares, divide-se esses grupos, essas pessoas em dois grandes grupos, um grupo que vai receber a vacina que está sendo testada e um grupo que vai receber uma substância placebo ou uma substância mais inócua, ou às vezes uma outra vacina que já tem aprovação, que já é bem conhecida. Eu vi que em alguns lugares eles usaram a vacina da meningite, que enfim, já é super conhecida, para fazer o comparativo, né? Então, o que eles fizeram da Universidade de Oxford e da AstraZeneca? Eles separaram no grupo que recebeu a vacina que ia ser testada, uma parte recebeu as 2 doses completinhas, certinho, que era aquilo que eles tinham previsto, mas outra parte recebeu, na primeira vez que eles foram receber a injeção, receberam meia dose, em vez de uma dose completa. E na segunda vez eles receberam a dose certa completinha. Então eles acabaram recebendo uma dose e meia, enquanto outra parte do grupo recebeu 2 doses.
E isso deu uma Uhum. diferença na hora de olhar para a eficácia. Eles acabaram tendo 3 números de eficácia, enquanto os outros laboratórios acabavam divulgando um número de eficácia, eles viram com 3. E o que foi mais surpreendente para eles foi que, quando eles viram os dados das pessoas que receberam meia dose ou uma dose e meia, eles tinham um dado de eficácia maior do que em relação àqueles que receberam as 2 doses completas. Então, esse grupo de uma dose e meia tinha lá chegado a 90% de eficácia, 90% de eficácia, enquanto que o grupo das 2 doses inteiras teve lá 62% de eficácia, uma diferença bem significativa. E daí, quando eles Uhum. fizeram ali uma média, eles chegaram a 70% de eficácia ali, quando eles calcularam. Só que daí não podia ficar assim, né? Não podia chegar e falar, olha, gente, erramos aqui, mas olha que benefício. Chegamos a 90% de eficácia. Não dá. Na ciência precisa ter tudo certinho, ser comprovado. Então, logo que eles divulgaram isso, eles também já falaram, calma, gente, vamos fazer um novo estudo, uma nova fase 3 com os participantes, para verificar se esse achado se confirma, né? Que na ciência é assim que a gente Aham. acaba fazendo. Sim, E sim. isso já foi divulgado, alguns os voluntários já foram recrutados. Só que o que mais chamou a atenção também foi que o pessoal do Instituto Gamaleya, que é lá da Rússia, eles utilizam a vacina deles, a Sputnik V, utiliza de uma estratégia que é muito parecida com a estratégia da vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, que é o vetor viral a partir do adenovírus, que depois a gente vai falar um pouquinho também Aham. sobre isso. Sim, E sim. o pessoal viu uma oportunidade. Eles falaram: oi, britânicos, por que a gente não une as nossas vacinas e testa? E, para surpresa geral da nação, os britânicos falaram: beleza, vamos testar. Agora, no começo da semana, se não me engano, foi agora em dezembro mesmo. A AstraZeneca anunciou que falou: beleza, nós vamos testar junto com o Instituto Gamaleya, fazer uma mistura ali com o da vacina, enfim, daí o desenho realmente desse estudo ainda não foi super divulgado, então provavelmente vai sair mais para frente, para verificar como que dá a eficácia a partir dessa, né, desse conjunto de vacinas que são de estratégias semelhantes, mas são vacinas diferentes, e verificar se isso ajuda, realmente garante uma eficácia maior para a população, né, contra a Covid-19. Então tem Que bacana, muitas, muito legal. pois muitas novidades nesse setor. Deixa eu só ver se eu não perdi nada, mas acho que era bem isso mesmo para falar. Passando então agora para Coronavac, que está aí envolvida em um Uhum. monte de polêmica política também, né? Que é a vacina Sim, de- complicado. é, que é desenvolvida pela Sinovac, que é o laboratório chinês, em parceria aqui com o Instituto Butantan em São Paulo. E eles ainda não divulgaram nenhum estudo de fase 3 ainda, nem preliminar. A expectativa era que pelo menos o braço brasileiro da pesquisa, que fosse pelo Instituto Butantan, fosse trazer alguns dados agora no começo da semana, na terça-feira, dia 15, mas eles não soltaram. Daí Uhum. a justificativa era, não, porque a gente está esperando chegar os dados mais completinhos para poder dar entrada numa solicitação de um registro mais definitivo do que um uso emergencial. Enfim, ficou ali numa discussão, mas que ainda não saiu. E essa vacina, como eu já comentei, que é muito carregada da discussão política, isso é tão complicado porque acaba respingando numa discussão que não deveria ser polarizado, né? Que é a proteção da população. Devia ser claro, Exatamente. né? Que é algo que o governo federal agora já colocou, não, beleza, gente, a gente vai comprar essa vacina ou vai fazer uso dessa vacina, mas ainda não está muito certo, está ainda muito no discurso e não nada muito, né, certo. E embora a gente vá falar um pouquinho mais para frente sobre as fake news, eu queria já trazer aqui, porque essa vacina também, por ser da China, tem toda uma discussão, tem gerado muitas fake news, as pessoas recebem muita informação errada, principalmente via redes sociais. Então, eu só queria deixar Exatamente. claro, nenhuma vacina, mas essa aqui principalmente, nenhuma vai botar um chip em alguém, ou vai transformar alguém em Exatamente. jacaré, ou colocar antenas nas pessoas. Tipo, é interessante que as pessoas acreditam às vezes nisso. Elas pensam, meu Deus, porque se trata de uma vacina, elas levam em consideração que é uma vacina que foi desenvolvida muito rápido. Enfim, Exato. e a gente sabe que a população brasileira também, o conhecimento científico dela não é tão desenvolvido às vezes. Às vezes na escola isso passa batido, a pessoa não aprende. Eu mesmo fui aprender bastante de ciência depois que eu me formei, que eu comecei a correr atrás, que eu comecei a estudar mais sobre isso e me formei em jornalismo e principalmente na área de saúde, então é algo que me exigia, né? Então, vale lembrar também que a estratégia de ação dessa vacina da Coronavac, ela é uma Uhum. estratégia que já é usada há anos para várias vacinas, inclusive a vacina da gripe, que é o uso do vírus inativado. Então, é super clássico, as pessoas sabem quais são os efeitos colaterais de esperar, que normalmente é uma dorzinha no braço só. Então,
não precisa ter todo esse receio, sabe? É importante que as pessoas tenham as informações, entendam como cada vacina funciona, para que quando elas recebam uma informação que chame a atenção, que elas falem, ai meu Deus, vou ter antenas a partir dessa vacina. Não, calma, vamos verificar se é bem assim mesmo, né? Como que funciona, como que aquilo realmente vai agir dentro do meu organismo. Qual Então, é o embasamento científico dessa informação? Porque assim, a gente tem a que eu ouvi essa semana, que eu estava ouvindo já há um tempo, que a gente pode falar também sobre ela, só para, né, trazer um pouco disso que eu fiquei assim chocada. Eu vi um vídeo, infelizmente, eu vi um vídeo de um médico falando que o RNA da vacina vai se juntar ao nosso DNA e aí vai fazer uma mutação genética no nosso organismo, sei lá, e a gente vai começar a ter uma cabeça extra aqui, verde, não sei. Mas assim, gente, isso não acontece. É impossível isso acontecer. Tá? Então, não, só não. Vamos buscar um embasamento científico, vamos buscar de onde é que está vindo essa informação, quem é que está passando essa informação, e será que essa informação tem fundamento mesmo? Tem que pesquisar mais sobre isso. Pode pois continuar, é. por favor. Porque assim, e eu só complementando, às vezes as pessoas elas usam do argumento e que é muito válido, do tipo, ah, mas a ciência erra. E erra realmente. Só que tem todo um acompanhamento. A pessoa não erra simplesmente e Uhum. fala, ok, entreguei, é assim mesmo, se virem. Não, gente, tem todo um acompanhamento. Mesmo as vacinas, depois que elas são liberadas, seja da forma que for, no registro definitivo ou no uso emergencial, elas são acompanhadas durante anos pelos laboratórios, pelas agências regulatórias. Então, quando a agência regulatória fala para o laboratório, beleza, essa vacina está liberada para a minha população, não é simplesmente, tá, entreguei, então agora beleza, teu registro é para sempre. Não, de tempos em tempos a Anvisa vai lá, ela quer saber como é que está sendo todo o processo, se o laboratório tem mantido as boas práticas, né, de desenvolvimento mesmo daquele produto, e essa é a garantia de que aquilo é seguro, gente. Então, só voltando. Uhum. Voltando para as vacinas, então, da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson Johnson, e que também está testando aqui no Brasil, testando a sua candidata. Ela é uma das vacinas que também está no plano de vacinação lá do governo federal, que ele divulgou essa semana. Ela também não tem os dados de fase 3 ainda divulgados, nem os preliminares, porque eles também anunciaram agora, na última quinta-feira, que eles terminaram agora o recrutamento dos participantes para esse estudo de fase 3, que vai englobar ali 45 mil participantes, mais ou menos. E os primeiros resultados, essa análise interina, eles pretendem divulgar ali para o fim de janeiro, no final de janeiro. Então, Uhum. até eles solicitarem um registro, um pedido de uso emergencial, vai lá por fevereiro. Então, é uma vacina que a gente vai pensar um pouquinho mais para frente. E a vacina da Moderna, que passou essa semana também, teve várias novidades. Ela passou pelo comitê de avaliação da agência regulatória nos Estados Unidos, que é o FDA. E Uhum. eles falaram, beleza, é uma boa vacina, só que a FDA ainda não cravou, não falou, pelo menos até agora, 7h37, eles não falaram, ó, beleza, tá liberado para ser aplicada na nossa população. É interessante, o que eu achei mais interessante dessa vacina da Moderna é que ela ampliou um pouquinho a fase 3 para englobar também os adolescentes entre 12 e 18 anos. Então, quando a gente pensar numa vacina que para os nossos filhos, enfim, mais para frente lá, qual vacina que eu vou Uhum. aplicar nos meus filhos? Possivelmente pode ser a vacina da Moderna, porque o dos outros laboratórios eles têm focado mais no pessoal mais adulto, até um pessoal um pouco mais velho, que era justamente em grupos de risco da doença. Então, pensando nas crianças, talvez seria a Moderna mais próxima. E a eficácia Uhum. que eles divulgaram foi de 94%. Então, são números bem altos, bem importantes, né? Aí, por fim, Também. a última vacina que eu trouxe aqui para trazer um pouquinho de informação, porque são as vacinas que são mais discutidas aqui na nossa sociedade, enfim, né, nos últimos tempos, é a Sputnik V, desenvolvida pelo Uhum. Instituto Gamaleya lá na Rússia. E ela também tem boas novidades, que no fim de novembro a desenvolvedora então anunciou o número de eficácia dessa vacina, então ela disse que chegou ali por volta de 91,4%, que também é um número bom. Só que esses resultados só foram divulgados pelos desenvolvedores mesmo, não teve nenhuma publicação em revista científica ainda.
E embora aqui no Brasil, mais especificamente o Paraná, tivesse algumas conversas com o Instituto lá de Gamaleia e tal, para trazer, tanto para testar a vacina aqui no país, quanto para depois ter transferência, acho que de tecnologia e poder desenvolver a vacina por aqui, essa conversa não andou muito. Era lá por setembro para eles enviarem as informações, acabaram não enviando, enfim, ficou meio por isso mesmo. Então, a gente não tem ainda uma previsão de quando que essa vacina realmente pode vir aqui para o Brasil, para o Paraná, enfim, que a gente possa usar. Só que na Rússia ela já vem sendo aplicada na população local. No fim de novembro, um hospital próximo ali de Moscou, eles divulgou uma informação no site falando, olha, gente, a gente já recebeu algumas doses. Se vocês quiserem receber também, né, tem que fazer o registro aqui no site, trazer alguns documentos e tal, que já demonstra que a vacina já estava sendo aplicada. Então, essas são algumas dessas principais informações dessas vacinas contra a Covid-19 que a gente tem até agora. É importante destacar também que essas são as informações que a gente tem até agora, literalmente até agora. Exatamente. Daqui a pouco, daqui 5 minutos pode mudar, pode vir A gente coisa não nova. sabe. A gente não Amanhã a sabe. gente pode amanhecer com outro panorama aí, com mais uma vacina saindo, uma Sim. dessas da lista não deu certo, vamos tirar dos estudos. A gente não sabe mesmo, porque é tudo muito novo e é tudo muito. Saiu um artigo, já é lançado, saiu uma notícia, já vai para a mídia. Está tudo sendo muito divulgado de uma maneira que o mundo nunca viu acontecer antes. Vários alunos me perguntaram essa semana a questão da velocidade, mas como que pode ser feita, se a vacina normalmente demora de 7 a 10 anos para ficar pronta, como que pode em 10 meses já ter uma vacina, em 9 meses já ter uma vacina? São mais de 200 laboratórios mundialmente fazendo uma pesquisa, é dia e noite, ninguém para mais para fazer nada, é só isso. O direcionamento de toda a comunidade científica mundial está em, primeiro, descobrir uma vacina que previna e, segundo, descobrir outras formas de como que esse vírus atinge o organismo, como que ele funciona e como que a gente pode fazer um tratamento. Então, assim, a comunidade científica inteira, no mundo inteiro, está buscando, sem parar, uma vacina. Então, essa união dos cientistas é uma coisa maravilhosa, nunca foi visto antes na história da humanidade. Né? Essa união toda aí da galera, não, vacina, pelo amor de Deus, vamos fazer uma vacina nova. Exato, e além da união Maravilha. também teve um investimento muito grande que as pessoas também precisam Muito lembrar, porque grande. teve um monte de consórcio entre países, a OMS se mobilizou, ou seja, tem uma boa grana, e como a Carol comentou, né, teve o número de... As pessoas estão lá 24 horas, estão uma atrás da outra, porque também tem um desejo de, não, eu quero desenvolver essa vacina primeiro. Poxa, um prêmio Nobel ali, né? Eu preciso Sim, correr atrás opa. disso. É um bom incentivo. E até antes eu tinha pegado aqui os dados, quem tiver curiosidade, pode pegar tudo no site da OMS mesmo, que eles estão divulgando desses estudos clínicos. Então, a gente já tem 56 vacinas em estudos clínicos, né? Ou seja, em testes em seres humanos já, e 166 que ainda estão em testes pré-clínicos, ou seja, imagine quando somar tudo isso, quando todo mundo já tiver em, né, estudo clínico. Nossa, vai ser muito legal, muito, muito bacana. Muito bacana a gente falar sobre isso. Amanda, eu queria saber se você tem como explicar para nós como que funcionam as estratégias das vacinas, as estratégias de cada vacina, quais são os tipos de vacinas que estão sendo mais utilizados também, porque a gente recebe esse boom de informações todos os dias, junto com as falsas. Então, eu queria que você desse uma pincelada assim, nas estratégias de cada uma dessas vacinas que a gente falou hoje. Sim, tá certo. Essa foi, inclusive, um assunto de uma matéria que eu fiz mais ou menos lá na metade da pandemia, como se já estivesse no fim, né? Mas Uhum. né? Na metade desse ano, então, que seja. Sim, E sim, sim. foi muito interessante, assim. Então, eu vou começar por aquela que é a mais polêmica, digamos assim, as vacinas RNA, que inclusive a Uhum. vacina da Pfizer, da BioNTech, que é que está lá em primeiro lugar, ela utiliza dessa estratégia, a vacina da Moderna também. Então, é uma tecnologia realmente nova, só que ela não é absurdamente nova, ela já era pensada antes. Agora, na época da Uhum. pandemia, os pesquisadores olharam e falaram: gente, podemos testar essa vacina, essa estratégia, né, desenvolvendo uma vacina contra essa doença especificamente. E por isso também acabou acelerando esse processo. São vacinas que são chamadas de terceira geração, são essas mais modernas. E então, e por ser justamente mais modernas e de terceira geração e tudo mais, elas
como você disse, estamos sendo mais alvo dessas fake news e, enfim, que mais pra frente a gente vai detalhar um pouquinho melhor. Como que funciona? Basicamente, você entrega para as suas células uma parte do ácido nucleico, uma parte da informação genética do vírus, que é o RNA, no caso o RNA mensageiro, e você entrega essa informação para a tua célula e a tua célula aprende a desenvolver uma proteína que é do novo coronavírus a partir dessas informações. Então, você entrega diz assim, um filamentozinho do RNA ali encoberto num envelopezinho, numa plaquinha de gordura, coloca para as suas células, elas pegam as informações e falam, opa, vamos ver o que dá para transformar isso. Pum, proteína do novo coronavírus, que não vai causar doença de forma alguma, porque é só uma informação daquele vírus. Para o sistema imunológico olhar e falar, meu Deus, é um negócio diferente. Isso aqui não faz parte do organismo, vou atacar. Ou vou aprender como atacar e vou ensinar todo mundo que estiver perto de mim. Ó, gente, isso aqui é errado. Uma forma super didática. Perfeito, Tá perfeito. Bom? É dessa forma, então. E essa estratégia, então, é da Pfizer e da BioNTech, como a gente tinha comentado, da Moderna, entre outras vacinas, e a lista também de quem faz o uso dessa estratégia de RNA e também do DNA, que é uma estratégia parecida, mas aí utiliza o DNA. Ela é grande, quem tiver curiosidade pode entrar pelo site da OMS e acompanhá-la, ver certinho todas. Não vou citar todas aqui, porque realmente é assim, um número extenso. Sim, é bastante. Então, basicamente, de RNA é isso. Aí tem as vacinas do tipo vetor viral, que tem sido usado muito o adenovírus, que é um vírus causador do resfriado comum. Todo mundo, de alguma forma, já teve contato com esse vírus. E ela está presente nas vacinas da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, e também do Instituto Gamaleya, lá da Sputnik V, como eu já tinha comentado, que é uma estratégia semelhante. Tá. O processo, então, é um pouquinho diferente. O que eles fazem? Eles pegam um vírus diferente, que no caso é o adenovírus, ou seja, esquece o coronavírus um pouco, tiram todo o material genético de dentro desse adenovírus e colocam as informações também para a produção de uma proteína do novo coronavírus. Então, é como se usasse esse adenovírus como uma fantasia, para dar aquela enganadinha no sistema imunológico. O sistema imunológico olha e fala, esse aqui eu já conheço. Na verdade, não. É um coronavírus. Só que, voltando, não é um coronavírus de verdade. São só as informações do novo coronavírus para que ensine, porque o objetivo de toda a vacina é justamente isso, né? Você esfregar na cara do sistema imunológico ali, olha, é isso aqui que você precisa combater, é isso aqui que você precisa aprender a combater. E para isso existem essas diversas estratégias, né? Então, só que daí, qual que é a diferença entre essas duas? A Universidade de Oxford e da AstraZeneca, qual que foi a ideia deles? Eles pensaram, poxa, o adenovírus é um vírus tão comum, todo mundo já entrou em contato, existe o risco de a gente colocar o adenovírus que atinge os seres humanos, e o sistema imunológico falar, esse aí eu já conheço, ele não faz mal nenhum, nem precisa me dar o trabalho. Então, o que eles fizeram? Usaram o adenovírus que causa o resfriado em chimpanzés, que é diferente, que a maior parte não entrou em contato, então já gera um medinho ali do sistema imunológico para tentar entender o que é aquilo. E no caso da Sputnik V, da vacina russa, eles também pensaram nessa estratégia e qual foi a solução deles? Eles usam 2 tipos de adenovírus, um em cada dose, cada injeção que eles vão dar aos participantes, que assim também dá um choque de realidade ali do sistema imunológico. E a vacina da Janssen também utiliza o adenovírus, que é essa mesma estratégia, só que, enfim. Aí o vírus, aí tem outra estratégia que é a do vírus inativado. O vírus inativado, como eu já tinha comentado um pouquinho antes, é a estratégia da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pela Sinovac, pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. E lembrando, é uma estratégia das mais clássicas, é super conhecida, você inativar o vírus. Outra estratégia também muito clássica é você atenuar esse vírus. O que é um vírus inativado, então? O pesquisador, ele tem que produzir esse vírus em grande escala, muitos vírus, muitos coronavírus, e por isso que é feito também em laboratórios de alta segurança. E depois ele pega esses vírus e mata. E aí eu coloco muito entre aspas, porque não é bem o termo científico, mas para entender do sentido dele, ele não vai causar nenhum mal. Ele vai virar quase uma carcassinha, assim, uma carcaça do vírus, simplesmente. Mas o pesquisador acaba matando através de processos físico-químicos, seja pelo calor, seja por uma substância química mesmo. Aí ele utiliza esse vírus que já está inativado, que não causa doença de forma alguma, é
ou a mesma estratégia usada na vacina da gripe, e eu sei que muita gente fala, mas eu tive gripe, depois tomei a vacina da gripe. Não é gripe, ou é resfriado, ou é um adenovírus, ou é alguma coisa, mas não é a influenza, que é a influenza que causa a gripe, que causa realmente uma doença muito séria, que pode matar. Exatamente. Então, né, a gente já diferencia aí. E insere esse vírus atenuado para o organismo, que daí sim, o organismo fala, poxa, mas esse aqui, ó, tá... Essa carcaça eu não consigo, né, não vou precisar combater, mas eu posso aprender a combater, entender que aquilo é algo a ser combatido. Então, Exatamente. eu separei essas principais estratégias e tem várias outras, tem do VLP, e tem, enfim, ali na OMS a gente consegue ver toda certinho, mas essas são as principais das vacinas que estão sendo testadas aqui e que estão sendo mais faladas mesmo, né? E vale lembrar que essa vacina do vírus atenuado, ela vem lá do século XIX, do início lá das vacinas, com Edward Jenner, quando ele fez, o médico inglês lá que fez, criou a vacina contra a varíola. Então, assim, é uma tecnologia muito antiga. Se hoje a gente consegue fazer uma imunidade contra a hepatite, se a gente consegue ter uma imunidade contra a rubéola, é por conta do vírus atenuado, e essa tecnologia, então, ela já vem sendo utilizada na nossa vida há muitos anos. Hoje a gente tem, em 2020, a gente tem toda a campanha de vacinação, de imunização mundial, brasileira, então a gente já sabe, a gente já conhece a eficácia das vacinas, a gente sabe como é que as vacinas funcionam. Então, não precisa a gente ter todo esse medo, todo esse pânico das vacinas, porque é uma tecnologia já que a ciência conhece há muitos anos. Então, vamos tentar tirar esse receio que muita gente pode falar, muita gente acaba tendo em relação a tomar a vacina com vírus inativado, a vacina com vírus atenuado. Como assim? Mas então eu vou receber o vírus? Não, não vai receber o vírus, não vai ganhar o vírus. O vírus não vai fazer nada em você. Tá? Então, assim, vamos tentar entender como que a ciência funciona. Tá? E a gente tem uma pergunta aqui da Andrea, se as vacinas podem ter o efeito colateral depois de muitos anos. Queria que você consegue explicar como que estão os estudos em relação aos efeitos colaterais dessas vacinas? Tá certo. Então, oi, Andréa. Não, por justamente, ia dizer, o efeito colateral, depois de muitos anos, é muito difícil, porque justamente tem todo um acompanhamento ao longo de todo, desde quando você está desenhando o estudo para pesquisar aquela vacina, para verificar se ela tem alguma eficácia, desde o início é verificada também a segurança daquela vacina. Eu também separei aqui um pouco as informações justamente para explicar como que a gente consegue garantir essa segurança da vacina. Então, e ao longo de todo esse processo, a gente vai ver que os estudos eles vão avançando, aumentando sempre um pouquinho mais quando eles começam a testagem nos seres humanos, sempre aumenta um pouquinho mais. Então, ali no início, a gente olha para um grupo de dezenas de pacientes, todo mundo saudável, para verificar qualquer reação ali. Aí eles falam, não, beleza, mas pode ser que tenha alguma reação num grupo um pouquinho maior. Aí passa para a fase 2, que olha para um grupo um pouquinho maior e verifica, ó, apareceu aqui um pouquinho mais de dor de cabeça, apareceu aqui um pouquinho mais de dor no braço. Beleza. Ainda assim tá aprovado? Tá aprovado. Passa para a fase 3, que daí junta milhares de pessoas, como por exemplo da Moderna, que eu estava comentando agora, que chega a 45 mil participantes, ou da Janssen, agora não lembro que eu me confundi, mas enfim, são esses números, é um número grande de participantes para justamente verificar, e muitas vezes eles usam não só de uma comunidade em si. Então, por exemplo, está sendo testado aqui no Brasil, está sendo testado em outros países de diferentes continentes, porque daí às vezes pode aparecer alguma coisa numa comunidade oriental, numa comunidade ocidental, que, né, tem essas diferenças, então os pesquisadores ficam de olho nisso, ficam de olho nessas questões. Então, quando passa-se anos, é muito difícil que apareça algum efeito colateral muito diferente, porque principalmente depois de anos tem um estudo tão grande em cima daquilo que tudo que é efeito colateral que poderia aparecer normalmente já aparece, né? Então as pessoas conseguem ficar seguras com relação a isso, né? Então, perfeito. Não sei se respondi. Respondeu sim, com certeza. E assim, como que os pesquisadores eles calculam a eficácia de uma vacina que está sendo testada? Como que é feito isso? Então, para calcular então a eficácia da vacina, acho que é interessante a gente retomar ali de como que é feito o desenho do estudo, né? Então, o estudo clínico ali, principalmente de fase 3, é aquela coisa, junta-se um grupo enorme de pessoas,
40 mil pessoas, 50 mil pessoas, e divide-se em dois grandes grupos. O grupo que vai receber a vacina que está sendo testada, né, o imunizante em si, e o grupo que vai receber a substância placebo, a substância inócua, ou uma outra vacina, como a vacina contra a meningite, que a gente já tinha comentado. Aí, beleza, é passado um tempo, e os pesquisadores, antes disso, quando estão desenhando lá o estudo, eles falam, poxa, quantos casos da doença a gente vai esperar atingir esse grupo que a gente está olhando, para poder depois tirar o cegamento, porque até então, esse estudo, as pessoas são postas nesses grupos de forma randomizada, que eles chamam, ou seja, de forma meio aleatória, assim, você vai para cá, você vai para cá, você vai para lá, sem pensar muito, assim, né? Justamente para ter esse valor científico, né, para ser uma pesquisa científica, e é feito de forma dupla cega, enfim. Duplo cego. Duplo cego. O estudo é duplo cego. Ou seja, nem o pesquisador, ou por exemplo, eu que estou colocando esse estudo, que estou estudando isso, sei quem que está em qual grupo, e nem a pessoa sabe em qual grupo que ela está. Isso reduz o viés da pesquisa do tipo, eu sei que eu estou recebendo a vacina e eu estou me sentindo muito mal. Tipo, às vezes a pessoa nem está se sentindo Exatamente. isso, mas por ela achar que está recebendo a vacina, por ela saber que está recebendo a vacina, ela já começa a associar tudo. Porque hoje minha unha quebrou. Pode ser a vacina. Enfim, ela faz essas associações e por isso que o estudo é duplo cego para, né, evitar esses vieses de confirmar, esses vieses realmente que são importantes. Então, beleza. Aí antes os pesquisadores separam, puxa, quantas pessoas vão ficar doentes nesse grupo que eu estou olhando antes que eu quebre esse cegamento, antes que eu tire o cegamento e fale, poxa, agora eu tenho que ver qual está em qual grupo para verificar se teve uma eficácia ou se não teve. Aí ele normalmente fica ali em cima de 100, 150. Eu tinha separado uns números aqui. O da Rússia ficou ali em 78 casos, tipo, próximo de 100. O da Pfizer foi em 170 casos. E também o tempo, acho que isso é interessante falar, o tempo para chegar nesse número, ele vai depender de vários fatores, inclusive pensando no nosso contexto da pandemia, em qual localidade, qual país, qual cidade que a transmissão do vírus ainda está alta. Então, por exemplo, o Brasil mesmo foi escolhido para ser sede de uma série de pesquisas de vários laboratórios, porque a taxa de transmissão do vírus aqui ainda era e continua alta, né, infelizmente. Mas o que significa que o resultado poderia vir uma velocidade mais rápida do que se eles estivessem testando lá na China mesmo, que daí teve aquela redução, ou na Europa, que também teve a chamada da segunda onda, porque teve uma baixa no número de casos, né? Então, é isso. Aí eles decidem, então, beleza, vai ser esse número tal, 170 participantes. Quando chegar nesse número, eles simplesmente tiram o cegamento. Eles falam, então vamos ver aonde que está cada um desses participantes, onde que as pessoas que desenvolveram a doença se encontravam. Então, imaginando que a maioria das pessoas que ficaram doentes estavam no grupo que recebeu a vacina, perde meio que o sentido da vacina, né? Porque ela não protegeu, ela não garantiu aquilo que eles estavam verificando que era a eficácia de proteção. Ou seja, é um número bem negativo. Agora, se eles olham que a maior parte teve no grupo placebo, aquele que não recebeu a vacina em teste, isso já demonstra uma eficácia da vacina, porque mostra que essas pessoas todas continuaram a vida normal, acabaram, né, se contaminando de alguma forma, mas a vacina a vacina protegeu o grupo que recebeu a vacina e o grupo que não recebeu a vacina acabou se contaminando. Então, a partir dessa diferença que é feito esse cálculo, né, essa redução proporcional do risco entre esses dois grupos, o grupo que recebeu a vacina e o grupo placebo. Então, bem geral, é essa a diferença. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a partir de todas essas informações, vamos só responder a Thelma ali. A Thelma está perguntando se uma pessoa que já foi infectada, se ela vai ter que tomar a vacina, já que as pessoas estão dizendo que você pode pegar, pode ser reinfectado pelo coronavírus novamente, uma segunda vez. Você pode ter Covid 2 vezes. Deve ser tomada, não. O que já tem, se existe algum estudo ainda, porque assim, as minhas pesquisas não demonstraram ainda que a imunidade da pessoa que já teve a Covid-19, que já foi infectada pelo coronavírus, que essa pessoa se torna imune sozinha. Ela pode pegar de novo e ela pode se tornar, ela está suscetível sim a pegar novamente a doença. O que a gente já tem? Existe alguma novidade em relação a isso? Vai ter que tomar vacina? Quem já teve Covid, vai ter que tomar vacina? Muito provavelmente sim, justamente por essa questão dos casos de reinfecção, né, Carol? Aqui no Brasil a gente sabe de um caso que foi confirmado pelo Ministério da Saúde, de uma mulher lá de Natal, se não me engano, ela era profissional da saúde, ela teve
duas reinfecções e confirmadas realmente, viram que era uma linhagem diferente do coronavírus da segunda vez em comparação à primeira. E teve um caso também em São Paulo, que ainda não foi confirmado pelo Ministério da Saúde, mas já foi confirmado, já foi divulgado pela Secretaria Estadual de São Paulo, uma mulher também de Fernandópolis, que é do interior de São Paulo, se não me engano, que também teve esse caso de reinfecção. Então, justamente por isso, por não saber por quanto tempo que vai durar essa imunidade, por quanto tempo que a nossa imunidade fica ali ativa para caso apareça um coronavírus de novo, que é importante que essas pessoas também entrem na lista para se vacinar. Claro, entra naquela lista das prioridades. Lá, se não entrar na lista das prioridades, pode ficar para baixo, como provavelmente eu vou ficar, como provavelmente você vai ficar. Talvez você não, por ser profissional da saúde, mas... Talvez não sei. Sim, mas vai ter que tomar a vacina de novo, porque a gente sabe também que a vacina ela garante uma proteção, às vezes até maior do que a própria doença. E às vezes a pessoa pega o vírus e não tem, assim, às vezes um desenvolvimento de sintomas tão fortes, ou não desenvolveu ali os anticorpos neutralizantes, enfim, todas aquelas células que garantem a nossa proteção, de uma forma tão chacoalhada quanto uma vacina, porque a vacina praticamente esfrega na cara das nossas células. Ó, escuta aqui, isso aqui que você tem que vacinar, isso aqui que você tem que nos proteger. E que às vezes a própria doença não causa. Então, vai ser importante sim que as pessoas que, mesmo que tiveram a doença, que elas acabem tomando a vacina também, quando tivermos uma vacina. Perfeito. E assim a gente já consegue também trazer a informação de que não é melhor pegar o vírus de uma vez para já se livrar disso. Não é. Os estudos comprovam que muitas pessoas que estão indo a óbito no mundo inteiro estão indo a óbito sem ter uma comorbidade já pré-estabelecida, não tem nenhuma relação com a idade, não é porque é jovem que não vai entrar em óbito. Aqui em Curitiba, semana passada, teve um jovem de 19 anos que entrou em óbito. Então, assim, claro que existem os grupos de risco, mas a gente não pode bater o martelo e dizer assim, não, porque eu sou jovem, porque eu tenho entre 20 e 30 anos, eu não vou pegar, ou se eu pegar, não vai acontecer nada, não, tá tudo bem, eu vou pegar, eu vou sentir um sintoma de uma gripe leve, um resfriado leve. Não, a gente não pode generalizar dessa forma, e assim também a gente não pode abrir mão da nossa proteção. Não, eu não me importo, não vou usar máscara, não me importo, não vou lavar minhas mãos, não vou usar álcool gel, vou fazer uma aglomeração. Então a gente tem que seguir tendo a consciência de que é uma doença grave, sim, causa estragos irreversíveis para o organismo. Sim, essa semana toda eu falei na minha página nos posts sobre os exames que alteram, os estragos que ele faz. Esse vírus causa estragos no pulmão, no fígado, nos rins. Então, além de não saber ainda exatamente como que ele funciona no cérebro, então, assim, a gente não pode descuidar de maneira nenhuma, tá? Sim, é porque as pessoas também não... Desculpa, só complementando, mas pode uma coisa continuar. que as pessoas às vezes não lembram e pensam, puxa, a gente tá 1 ano aí com a doença. Gente, é só 1 ano, é muito pouco tempo. Tipo, é pouquíssimo tempo até entender certinho todos os danos que realmente o vírus pode causar pra gente. Eu mesmo entrevistei umas 3 pessoas, e uma das meninas, ela estava com a doença há 100 dias, com sintomas, na verdade, há 100 dias. E não via melhora, e ela não sabia mais o que fazer. Ela já não tinha mais o vírus em si, mas todo o estrago que o vírus fez continuou no organismo dela. E ela estava lá com dores e não conseguia respirar direito, não conseguia tomar banho, só sentada. Então, realmente, isso que a Carol falou é importante, do tipo, não dá pra gente se arriscar, não dá pra pensar que é uma doença individual, que é um dano que eu vou causar só pra mim e tá ótimo. Não, é uma doença social, é um dano pra todo mundo. Exatamente, Thelma. As pessoas que já pegaram têm que respeitar e continuar preservando todos os cuidados. Perfeito, é isso aí. Bom, puxando agora essa questão da informação, da desinformação, vamos falar um pouco do que... Ai, me dá até uma gastura falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso. Vamos falar de fake news relacionadas às vacinas contra a Covid-19. Quais são os mais absurdos aí que você está vendo aparecendo aí na mídia? Ai, então, na mídia não aparece nenhum absurdo, por favor. Na mídia não, né? Na mídia não, desculpa. Nas redes sociais,
nos grupos do WhatsApp, nos Facebooks da vida, desculpa, na mídia não. O que tá aparecendo aí nas redes sociais que tá complicado? Então, eu até entrei nos grupos antivacina e tal, que eu acompanho por conta da dissertação, né? Que eu acompanhava mais antes, mas agora estava vendo. E hoje me chamou a atenção um que eu fiquei de cara. Não sei se falam ainda de cara, mas fiquei surpresa. As pessoas estavam associando, falando que a vacina acho que era da Pfizer, mas enfim, qualquer vacina contra coronavírus, contra a Covid-19, iria causar uma paralisia, tipo a paralisia de Bell, assim, nas pessoas. E que o uso da máscara meio que era para esconder isso. Isso que as pessoas estavam falando, ó, continue usando a máscara para esconder que você tá com algum efeito colateral, enfim. Aí, essa foi o que eu olhei e falei, hoje eu não acredito que as pessoas estão acreditando nisso, mas... Enfim, sabe, tentando me colocar na posição deles, falando, gente, como que isso fez sentido em algum momento, sabe? Tão sentido quanto, se eu tomar vacina, as pessoas vão se transformar num jacaré. Não, gente, ninguém vai se transformar num jacaré. Ou que vai vir um chip da China e que vai entrar com a vacina e que eles vão controlar. Não, a pessoa, é aquela coisa que às vezes já virou meme, inclusive, né? A pessoa compra tudo da China. Do celular ao sapato, vestido, roupa, enfim, tudo vem da China. Mas para vacinar, fala, não, muito arriscado. Não faz sentido. Não. A vacina da China eu não quero. Mal sabem essas pessoas que todo o material que está sendo utilizado em todas as vacinas, de todos esses laboratórios que a gente conversou, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, todo esse material vem da China. Tudo vem da China para fazer a utilização. Então, assim, o pessoal fala assim, eu não vou tomar vacina da China, não confio em nada da China, vou tomar vacina inglesa. Gente... Pessoal, todo o material, vamos falar sério agora. Sou pesquisadora em inglês. Né? Só o pesquisador em inglês, só o laboratório em inglês, porque isso. todo, né? É a localização daquele laboratório. Todas as vacinas, todo o material que está sendo utilizado, que o pessoal está pesquisando, tudo isso vem da China, inclusive vem de um laboratório lá de Wuhan, lá da região, porque aquela região é uma região industrializada. Então, todos os laboratórios que estão fazendo os testes de vacina recebem o material da China. Então, não adianta você falar assim, da China eu não quero. Como o Monstro dos Mares está falando aqui, eu vou querer tomar uma em cada braço, cada perna e na testa. Quero em todos os lugares, só quero vacina contra a Covid. E vamos tentar entender que todo o material vem da China. Não adianta a gente falar que não, da China eu não quero. Tá? O que mais que você tem para me dizer? E daí, quando eu tava pensando um pouquinho mais sobre as fake news, eu pensei assim, puxa, eu podia fazer uma lista, né, de todas as fake news que eu já vi. Só que eu tenho certeza que amanhã ou depois vai surgir uma outra que vai descobrir que, sei lá, a vacina castra as pessoas, ou enfim, e que às vezes pode gerar uma confusão das pessoas, pode fazer elas pararem pra pensar, meu Deus, mas será mesmo? Enfim, tipo, não, ontem eu ouvi a Amanda falando uma série de fake news, mas ela não citou essa, ela não falou que o limão não previne a Covid. Enfim, meu Deus. Aí fiquei com um pouquinho medo. Então, eu achei melhor trazer mais uma orientação, que eu imagino que muita gente já receba, mas que é bom dar aquela reforçada, tal qual uma vacina faz com o sistema imunológico, sabe? Dar aquela chacoalhada nas pessoas, que é receber alguma informação. Pode ser da tua tia favorita, da tua prima favorita, pode ser dos teus pais, pode ser da tua irmã, pode ser de quem for, de uma pessoa da confiança tua. Mas receber uma informação que gerou ali uma certa desconfiança, que você olhou e falou, mas será mesmo? Ou que parece muito sensacionalista, ou que parece muito pegar pela tua emoção, ou que parece muito simples. Eu vi essa explicação esses dias no Twitter e me chamou a atenção que é bem isso. Ciência, gente, é difícil. Ciência vai ter pode ser que sim, pode ser que não. Se vem uma coisa muito certa para você, tal qual, veja, você cortar uma cebola e deixar em todos os cantos da casa vai eliminar o vírus, se for tão simples assim, não é científico muito provavelmente, não tem um embasamento de ciência. Então, quando você receber uma informação nesse sentido, dá uma desconfiada, joga no Google, dá uma pesquisada, procura essa informação em sites de confiança, e aí entra a mídia, a imprensa, mas aqueles sites conhecidos, aqueles sites que você olha e fala, esse aqui eu conheço, esse aqui eu confio, esse aqui eu sei porque eu já vi outras matérias sobre eles e é interessante. E não vá naquilo que meio que reforça aquilo que você quer acreditar, sabe? Dá uma desconfiada. Porque às vezes a pessoa tende a achar, não, realmente aqui eu sabia que a China
não, né? Ia botar um chip, eu sabia, eu tinha certeza. Não, gente, coloca um pé atrás e pensa nisso, joga no Google, porque normalmente as agências de checagem, elas estão tão em cima disso, que qualquer informação que você vai receber pelo WhatsApp, muito provavelmente elas já receberam antes e elas já trabalharam em cima disso e já explicaram de uma forma bem direta ali, ó, gente, é assim, não é assim e tal. E, mais importante também, receber uma informação que não é tão correta de um amigo, viu que realmente estava errado, repasse para ele. Fale para ele, olha, eu dei vendo, não é bem assim, então vamos tomar cuidado para a gente não cair nesses deslizes. Mas assim, de uma forma bem tranquila, sabe? Porque é normal, acontece. Eu já caí em fake news, eu sou jornalista, já olhei e falei, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Antes de pensar, assim, já fiquei nervosa. Aí depois joguei no Google e falei, claro que estava errado, né? Mas... Enfim, porque Quem foi feito nunca? para isso. Quem nunca? Porque foi feito para isso. Foi feito para te pegar pela emoção, para você desconfiar, para você falar, gente, tem uma teoria conspiratória aqui que eu não sabia, é verdade. Eles usam dessa coisa do você tá sendo enganado, você, a partir do momento que você acredita nessa teoria, você tomou a pílula azul, a pílula vermelha, enfim, lá do Matrix, e você está vendo a verdade. Isso é muito complicado. Então, trazer isso, pensar quem mandou a mensagem, repassar para a pessoa, jogar no Google para ver mesmo, se essa informação, isso é muito importante, lembrando, né? A ciência, gente, é difícil, é muito cheio de pode ser como pode não ser, hoje é, amanhã talvez não seja, e se vier uma informação muito direta, uma orientação muito rápida, ou às vezes básico, teve um dia que eu recebi num grupo de família, lá eles colocaram, dava assim, o limão tem um pH de tanto. Gente, é só jogar no Google, você vê qual que é o pH do limão, e se isso tá errado, muito provavelmente, né, que é uma informação tão básica, muito provavelmente o resto também vai ter alguma coisa errada. Então, sempre ficar atento àquilo que a gente recebe. Porque se vem de uma fonte confiável, beleza. E ainda assim você pode jogar no Google para ver se outros jornais soltaram a mesma informação, se eles deram a exata mesma informação. Às vezes uma construção frasal um pouquinho diferente, mas em tese é basicamente a mesma coisa. Mas sempre desconfiar e sempre pegar as melhores fontes de informação. Perfeito. Tem muito grupo de WhatsApp, tem muito grupo de Facebook, tem muita gente e às vezes as desinformações elas são passadas e não são checadas. Então, assim, não, a gente tem que fazer essa observação. Tem muitos sites aí, tem inclusive, se eu não me engano, não sei se a gente pode falar aqui de canais grandes, mas né, a Globo tem lá o fato ou fake, Sim. tem as agências que fazem, tem os sites, será que é verdade? Então, assim, a gente precisa buscar essa informação, porque com certeza, que nem você falou, se a gente está recebendo, alguém já recebeu. Se a gente recebeu num grupo do WhatsApp, alguém já recebeu essa informação. E alguém já foi atrás e já tentou mostrar, já mostrou que essa informação não é verdadeira. Amanda, para a gente encerrar, assim, a gente sabe que, como você falou, dos grupos, dos movimentos anti-vacina, o teu estudo foi todo direcionado, o teu estudo de mestrado foi todo direcionado em relação ao movimento anti-vacinação. Existe na história do nosso país, lá em 1904, com Oswaldo Cruz, a revolta da vacina, que a população do Rio de Janeiro, eles não queriam se vacinar contra a varíola, e aí morreu um monte de gente, daí quando foi em 1908, todo mundo queria tomar vacina, né? Então, assim, será que a gente vai precisar esperar 4 anos para poder conscientizar as pessoas que elas precisam dessa vacina, que elas precisam tomar a vacina? Eu queria que você desse uma pincelada rápida sobre o que é o movimento anti-vacina, que talvez existam algumas pessoas que nem saibam que esse movimento existe, e o que se existe alguma frente já em relação à Covid-19, em relação à vacina contra a Covid-19 do pessoal, né? Como que está essa questão do movimento anti-vacinação agora no mundo, nesse panorama mundial aí que nós estamos vivendo nesse momento? Pois então, bom, o movimento, como você bem ilustrou, contextualizou, ele não é nada novo, ele já é algo que, pensando até no nosso país, né, no Brasil, é algo que já vem de muito tempo, desde 1900 e bolinha com a revolta da vacina, em tentar. Mas era um pouco diferente, né? Porque a vacina estava sendo meio que imposta nas pessoas numa época que vacina nenhuma era imposta assim dessa forma, então que gerou realmente uma reação muito mais no sentido de, opa, calma lá, o que é aquilo que está sendo imposto sobre mim, e não da Aliás, vacina em si. Uhum.
vamos lembrar que ninguém vai invadir as nossas casas aqui, ninguém vai chegar aqui no apartamento que eu moro, vai bater com a polícia com uma seringa na mão e vai me forçar a tomar vacina. Ninguém vai fazer isso, tá? Então vamos contextualizar para 2020. Pode seguir. Pois é. Não, teve a aprovação pelo STF da obrigatoriedade, mas não significa uma compulsão, não significa, como diz o Luiz Fux, se não me engano, né? Falou puxar as pessoas pelos cabelos. Não, gente, se acalmem. Não. É isso. Então, pensando assim no movimento antivacina mais recente, ali em 1900 e bolinha, se não me engano, foi em 98, teve um estudo que saiu na revista científica The Lancet, que foi de um pesquisador britânico, o Andrew Wakefield, que ele associou a vacina da rubéola, sarampo e cachumba, MMR, a vacina de rubéola, sarampo e cachumba, com o desenvolvimento de autismo em crianças. Depois verificou-se que era um número muito pequeno de pessoas, de crianças que eles analisaram, tinha toda uma confusão jurídica por trás, que o cara tinha uma patente de uma vacina, de uma outra vacina para sarampo, rubéola e cachumba também, enfim, teve toda uma discussão ali, mas só do fato dele ter divulgado esse estudo, que era fraquíssimo e que mostrava uma suposta ligação entre as duas coisas, que gerou toda uma repercussão, todo um medo que, inclusive, por mais que agora, anos depois, já tenha sido refutada essa informação, já tenha falado, olha, gente, não é assim que funciona, ela continua gerando uma repercussão. As pessoas ainda utilizam essa informação como base. Veja, olha, aqui tentaram nos enganar e essa pessoa, esse lobo solitário, tentou mostrar a verdade e as pessoas estão tentando esconder isso, quando na verdade não é isso. É que a vacina realmente se mostrou muito eficaz, não tem por que desconfiar dela. Então, esse movimento mais recente vem a partir disso e só vai somando, né? Só vai surgindo. Aí teve a história, por exemplo, pensando aqui no Brasil, do governo federal fornecer a vacina contra o HPV para as meninas e depois ampliou para os meninos também. Teve toda uma discussão, não só de uma questão familiar, do tipo, mas minha filha vai tomar uma vacina tão novinha que previne contra o câncer do colo do útero, que está muito relacionada à questão da sexualidade, por que eu vou fazer isso? Mas também veja, tem muitos efeitos colaterais, que na verdade não tem. Foi visto, inclusive, no interior de São Paulo, algumas meninas que tiveram realmente alguns efeitos, mas que era muito relacionado era psicossomático, assim, a menina ficava nervosa porque estava tomando a vacina e acabava realmente desenvolvendo sintoma pelo nervosismo, mas não necessariamente pela vacina em si, e isso tudo já foi provado. Só que esses movimentos foram só crescendo, né? Nos Estados Unidos tem um movimento grande e é muito de pessoas que realmente se colocam contrárias às vacinas. Aqui no Brasil, eu já entrevistei algumas vezes o pessoal lá da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, a doutora Isabela, e ela sempre comenta, assim, que o Brasil tem, às vezes, um número grande de pessoas hesitantes, que se pensam assim, puxa, mas será? Mas quando chega na hora H, do tipo, precisa se vacinar contra a febre amarela, por exemplo, porque teve um aumento no número de casos, como foi lá em 2018, as pessoas se mobilizam, as pessoas vão para a fila, as pessoas vão se vacinar, porque a cultura da vacina no Brasil é muito forte ainda, e isso é muito positivo. Ou seja, as pessoas sabem, tem o Zé Gotinha, que virou sensação, né? Ainda mais nas últimas semanas, ali, usando a máscara, bonitinho. Então, pega aquela, pela nostalgia da pessoa, às vezes também, da infância, de ir lá tomar vacina da polio e tal. Então, isso é muito positivo porque isso ainda se mantém. Só que existe realmente esse movimento crescente. Eu não sei se dá para usar exatamente o termo movimento, mas seriam grupos de pessoas que acabam se colocando muito como críticas e contrárias às vacinas, mas também muito críticas do tipo, por que eu preciso me vacinar? Trazendo a questão da liberdade individual, que vai totalmente contra a ideia de uma vacina. Uma vacina você se imuniza, mas você também protege quem está perto, porque você serve como uma barreira para essa pessoa. Imaginando uma pessoa que não pode se vacinar, né? Eu entro em contato com o vírus e ele está aqui batalhando comigo. E quando eu vou conversar com essa pessoa, eu não repasso esse vírus, porque ele está aqui, ele já foi. E, então, realmente, é literalmente uma barreira que as pessoas que se vacinam acabam protegendo, né, quem não pode se vacinar. Então, só que tem esses grupos que vão crescendo, que vão se unindo. Eu acompanhei durante a dissertação do mestrado
que eu defendi em abril de 2019, mas eu desenvolvi toda a dissertação durante o ano de 2018. Eu analisei os 2 principais grupos em termos de participantes mesmo, no Facebook, que se colocavam como críticos ou contrários às vacinas, que era o lado obscuro das vacinas, que acho que até hoje ele é o principal em termos de participantes, e o Somos Contra a Vacina do HPV. Na época eram esses 2 os maiores, mas eu acho que agora surgiram outros ali, eu só não consegui acompanhar em termos de quantidade de participantes, né? E eu analisei tudo que era compartilhado lá dentro em termos de links, em termos de vídeos, de imagens, para ver como que era o diálogo feito entre essas pessoas, se utilizavam de alguma informação, de algum material jornalístico mesmo para compartilhar. E é engraçado que o que eu vi não era um descrédito da ciência em si, eles utilizavam da ciência, mas eles tensionavam aquilo para falar aquilo que eles queriam. Então, sabe, saiu o estudo tal. Mas o estudo tal não diz exatamente aquilo que eu quero dizer, mas em algum momento eles falaram, olha, pode ser que tenha esse efeito colateral. Que a gente sabe, né? Só pegar uma bula pra gente ver a lista de efeitos colaterais que pode ser que se desenvolva, mas é aquela questão do risco-benefício. Qualquer remédio que você toma hoje, né? Uma aspirina da vida, é o peso do risco-benefício. Você tá com uma dor de cabeça, você tá se sentindo mal. Você vai tomar o remédio, porque tem os benefícios, mas o risco dele é mais baixo em relação aos benefícios. E das vacinas é a mesma questão. Eu lembro de um momento lá, de uma postagem, me chamou bem a atenção que eles queriam, porque queriam mostrar, provar que na bula da vacina do sarampo, rubéola e cachumba, se não me engano era essa exatamente, mas talvez pudesse ser outra vacina, estava escrito que podia causar autismo, porque em algum momento eles viram uma imagem que tinha sido compartilhada que dizia lá, pode causar autismo. E correram e começaram lá uma busca desenfreada e não achavam. Tipo, catavam a bula oficial lá, eu vi o link certinho do laboratório, mas aqui não diz. Não, então não é a bula certa. A gente tem que achar a bula correta que diz aquilo. Porque é aquela questão e você tá tão acreditando que aquilo, que alguma verdade foi escondida de você, e que você precisa provar que você entendeu a verdade no mundo. Enfim, eu estava conversando com um amigo, achei interessante, ele falou, se a verdade vem em maiúscula, provavelmente é mentira. Então ele fala, é a verdade! Então, desconfie. Talvez não seja. Talvez não seja. Perfeito. Mas o que me chamou também bastante atenção é que tinha muito o discurso do medo dentro desses grupos. E era um medo, assim, muito de pensar, será que eu vou tomar a vacina? Será que eu vou me arriscar? Porque pode ser que sim, como pode ser que não, porque daí a pessoa já entra nesse discurso, né, de que parece que é 50-50 a chance de você se dar mal ali tomando uma vacina, quando na verdade a gente sabe que não é. Então, daí a pessoa entrava nesse discurso do medo, do tipo... E que é por isso que é importante a gente entender um pouquinho, quando as pessoas se colocam muito críticas às vacinas, entender da onde que elas estão partindo disso. Por que elas estão falando isso? Por que elas têm esse medo tão grande, né? E se colocar um pouco no lugar dessa pessoa, será que eu estivesse nessa situação dessa pessoa que, sei lá, recebeu uma imagem, é mãe, recebeu uma imagem de uma criança convulsionando pelo WhatsApp, será que eu não teria medo também? Eu diversas vezes pensei, claro que eu ia ter medo. Se eu fosse mãe e pensasse, eu preciso vacinar minha filha contra HPV, e de repente vem um vídeo da menina convulsionando horas depois, supostamente, de tomar a vacina. Lógico que a minha primeira reação vai ser medo também. Por isso que é importante a gente acolher essas pessoas e tentar entender. Uma das orientações até do pessoal que fala assim, olha, como você conversar com as pessoas que se colocam muito contrárias ou que já estão assim nessa posição, é do tipo ir perguntando como. Se a pessoa falar, não, porque a vacina vai colocar o chip em mim. Como? Como que ela vai fazer isso? Aí a pessoa vai explicando, mas em algum momento ela já não sabe mais o que explicar, porque não tem explicação. Como que vai explicar um chip dentro da pessoa? Ou como que alguém vai virar um jacaré? Como? Me explique assim, por os pedacinhos, né? Como? Essa é a pergunta que você pode fazer. Então, se vier algum parente falando lá, nossa, mas você viu tal coisa? Como? Como que é? Isso como que funciona? Como que funciona isso? Me explique. Não sei. Pois é, então. Como é que você vai espalhar para todo mundo que é assim que funciona se você não sabe como funciona? Tipo, minimamente a pessoa tem que entender aquilo que ela tá, né, espalhando por aí. Então, exatamente, é um pouco isso. É igual a história do pH do limão ser 70, eu acho que essa aqui é a informação. Sendo que a escala do pH vai de 1 a 14. Acho que tem alguma coisa errada aí. É como essa história do que o RNA da vacina, DNA mensageiro, vai se fundir com o DNA das nossas células. Como que isso vai funcionar? Como que isso funciona? Então, não sei a gente também. precisa, né? Como que vai entrar no núcleo e vai passar
pelo nucleolo, que é onde está o nosso DNA, e aí vai se fundir. Oi? Não sei. Pois é, É mas muito justamente maluco. daí as pessoas não sabem, porque às vezes, sei lá, passou batido pela aula de biologia, não teve aula com o professor Celso, nem com o professor Ricardo, nem com a professora Denise. Não é Então, mesmo? não entenderam como que a coisa funciona e realmente gera medo. Às vezes a pessoa passou pelas aulas, esqueceu completamente. Chega um momento, meu Deus, RNA, eu lembro que era alguma coisa genética. Vai mudar meu DNA também. Calma, E gente. já era, vou sofrer uma mutação. Humanos geneticamente modificados. Então, calma, eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. O que que a gente sabe? O que que a gente já sabe sobre coronavírus? O que que a gente já sabe sobre Covid-19? A gente sabe que é uma doença altamente infecciosa. A gente sabe que a melhor proteção é o uso de máscaras, o distanciamento social e a utilização do álcool em gel ou líquido e água e sabão para higienizar as mãos, para higienizar as superfícies, para higienizar tudo que a gente toca, tudo que a gente pega, tá? Isso a gente já sabe. A gente já sabe que as vacinas estão vindo aí, a gente já sabe que as vacinas têm eficácia, a gente já sabe que todo mundo quer e a gente já sabe que a hora que chegar, outra coisa também, que eu queria ver se você também pode me ajudar agora para explicar. Não é porque a gente vai tomar vacina hoje, hoje eu fui vacinada. Amanhã eu posso ir para uma festa. Não, Hoje eu sou gente. vacinada. Amanhã eu posso tirar minha máscara. Hoje eu sou vacinada. Amanhã eu posso lamber corrimão, como todo mundo tá falando. Não, Não, dá um não tempinho pode. antes de lamber corrimão, por favor. Calma, calma, calma. Dá um tempinho. O que que já tem? Existe alguma coisa nova aí nos artigos científicos falando sobre a questão do tempo que vai precisar? Explica para as pessoas, por favor, como que vai funcionar essa questão. Eu vou tomar vacina, eu vou poder sair lambendo corrimão, ou eu vou ter que dar um tempinho? Acho que vai ter que dar um tempinho, né? É engraçado que eu recebi uma pergunta bem parecida de uma colega, a Kátia, né? Ela falou justamente isso. Você queria saber se as vacinas têm um efeito imediato ou demoram para agir no organismo, quanto tempo, e se os primeiros a serem vacinados devem continuar com a prevenção, se isso depende da eficácia. Então, já adiantando, Uhum. sim, precisa manter a prevenção, porque a gente sabe que o sistema imunológico ele pode ser muito rápido, mas ele também tem um tempinho dele ali, né? Ele tem um tempinho até receber. Então, ele recebe a vacina, por exemplo, a vacina da gripe, são 2 a 3 semanas até que ele esteja bem completinho. É como se você jogasse todas as informações ali pro sistema imunológico, e não é assim, pá, beleza, eles já aprenderam. Não, gente, ele tem que, né, levar um tempinho ali e falar, tá, é isso aqui que eu preciso entender. Então, da vacina da gripe, como eu mencionei, são 2 a 3 semanas até que tenha assim, um efeito protetor, até que aquilo se desenvolva e daí esteja ok. Um exemplo bem claro, quando a pessoa vai viajar para outro país, que exige a vacinação da febre amarela, por exemplo. Quando você retira a carteirinha lá da Anvisa e quando você chega, quando você vai viajar e chega no outro país lá, você tem que ter tomado aquela vacina pelo menos 10 dias antes. Ou seja, você não pode tomar a Exatamente. vacina um dia antes e já sair viajar. Não, porque quando você chegar lá, eles vão falar, amigo, você não criou proteção ainda contra essa doença que é endêmica aqui, ou enfim, que a gente tá com surto. Você vai se machucar. Então, existe um tempinho ali que você precisa tomar. Vale lembrar também que nas vacinas da Covid-19 não é todo mundo que vai tomar de uma vez, não vai ser uma vacinação em massa, a gente não vai ter isso. Vão ser os grupos prioritários. Então, mesmo que você tome a vacina, você não pode sair abraçando aí todo mundo, porque vai saber que ou eu não tomei a vacina, vou sair abraçando todo mundo. Não, gente, tem que esperar, tem que dar um tempo. E as medidas de segurança, de proteção que a gente já tem hoje, tem que continuar, como o uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento. Acho legal dar uma dica, Carol, se me permite, sobre o fim de ano, as festas de Claro. fim de ano. Que tá todo mundo, né? Ai, meu Deus, será que eu posso? Será que eu não posso sair? Claro que o ideal é você juntar só o teu grupinho familiar ali, que você já compartilha, e comer o arroz com uva passa ali, só vocês. É o mais seguro, realmente, hoje, o que a gente pode falar. Só que existem maneiras de você, talvez, reunir com poucas pessoas, por favor, gente, não é a família inteira, é só ali um pai, mãe, um tio, alguma coisa muito próxima, de forma um pouco mais segura. Então, eu já entrevistei um engenheiro que era engenheiro da respiração humana. Ele era muito interessante, ele trouxe umas dicas bem legais. Depois eu passo a matéria para vocês se quiserem ver melhor. Ele deu algumas dicas que era, por exemplo, fazer uma quarentena antes desse período. Então,
no caso já teria que ter começado, mas se a pessoa conseguir, a partir desse fim de semana, já ficar em casa, trancadinho, sem sair por nada, ou pro máximo do essencial. Eu acabei de ver o comentário aqui do amigo, sem uva passa. Não, pode deixar, Carla. Sem Pra uva mim passa. também, sem uva passas. Quero não. Então, você fazer essa quarentena aí, manter esse período, ficar trancadinho em casa para diminuir o risco de pegar a doença, enfim, durante esse período, antes de ver a tua família. Aproveitar que, ok, pode ser até que chova, mas vai estar calor, gente. Então, fica ao ar livre, vai no quintal da casa, vai na sacada, abre todas as janelas que você puder, se você estiver num apartamento. Eu achei interessante que ele colocou a dica do ventilador. Coloca um ventilador virado para fora da janela para ele puxar o ar de dentro, que provavelmente pode estar contaminado, e jogar para fora. E em outra janela, seria legal um ambiente com 2 janelas assim, você coloca o contrário, daí o ventilador virado para dentro, puxando o ar de fora para jogar para dentro. Então, já facilita, Perfeito. já dá essa circulação do ar, diminui um pouco o risco também. Não vai estar totalmente, né, isento de risco, mas já facilita. Que mais? Vai na hora de comer, vamos ceiar, beleza. Não precisa ser todo mundo aqui olhando um na frente do outro. Você pode estar muito mais próximo das pessoas que você já compartilha a residência, porque, né, o risco é menor porque você está próximo dessa pessoa que você já convive todo dia. E quando for falar com outra pessoa, mesmo dá uma viradinha, ou usa a máscara, né? Quando estiver comendo, de preferência não falar, ou quando for conversar com alguém, dá aquela viradinha usando a máscara, conversa depois. Não precisa fazer a piada do pavê para comer durante a comida. Vai depois. Ou não faz, que é melhor ainda. Melhor não, deixa quieto. Na hora de comer também, se puder não ser na mesa, então, que é um espaço muito próximo, vai cada um num cantinho, come ali rapidinho, volta, coloca a máscara, e daí conversa, e daí mata a saudade, assiste os filmes natalinos, escuta música, enfim, daí aproveita como puder e depois vai embora. Falando sobre isso, uma questão que eu estava vendo uma infectologista da Fiocruz falando essa semana na TV, um dos maiores lugares de contaminação é o sanitário, é o banheiro. Então, o ideal seria que esse banheiro fosse bem ventilado e que a gente tivesse, se as pessoas tiverem a possibilidade de, em vez de deixar uma toalha de pano, que é o que normalmente a gente usa, usar toalha de papel. Porque essa toalha de pano, ela fica úmida, ela sempre vai ficar úmida. E essa umidade toda, o vírus adora essa umidade, o vírus ama essa umidade. Então, a probabilidade de existir uma contaminação no sanitário, no banheiro da sua casa, no lavabo, o que seja, é muito grande. Então, assim, se existir essa possibilidade, use toalha de papel dentro do banheiro para as pessoas secarem a mão com a toalha de papel, uma lixeira onde você não entra em contato, né? Uma lixeira de pedal para você não encostar em nada. E, obviamente, o ideal seria que depois do uso do banheiro, passar um álcool gel, passar um desinfetante em todas as superfícies. A gente sabe que isso não é viável, a gente sabe que não é possível em todas as casas, mas se aí na sua residência, você que estiver assistindo, estiver preocupado com o Natal, talvez é uma possibilidade fazer isso, trazer uma toalha de papel, comprar um fardinho de toalha de papel e deixar no banheiro e de vez em quando ir lá e passar um alquinho na superfície, só para a gente evitar qualquer tipo de contaminação que possa existir nesse momento, que de fato é a melhor coisa, né? A gente passar o Natal junto com a família, junto com os nossos. Quem não está morrendo de saudades, não é mesmo? Pois é, não, e assim, pode não ser super ecologicamente correto, mas é uma noite, um período só ali que você... E quantas vezes a pessoa vai no banheiro também, né? Sim, é uma opção, né? É uma opção aí para quem, né, se tiver alguém preocupado em relação a isso, é uma das opções, além do ventilador, janelas abertas e manter o uso da máscara, tirar só para se alimentar e para tomar alguma coisa. Tá certo. Bom, eu acho que... Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos tirar esse tempinho agora para ver se tem mais alguma pergunta para a gente responder aqui nesse momento. Quero desde já agradecer, Amanda, muito obrigada. Obrigada eu que mesmo. agradeço. Eu adorei. Achei muito legal. Muito Amei. professoral da nossa parte.
Lindo, 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 lindo. Amei, adorei. Quero convidar para. Agora eu vou fazer um jabazinho aqui. Quero convidar e aproveitar para convidar todo mundo amanhã às 10 horas da manhã, ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu começo aqui também pelo Instagram. O link do canal do YouTube tá na minha bio. Vou fazer uma aula sobre Covid-19, sobre coronavírus e as principais alterações nos exames laboratoriais. O que esse vírus causa? O que aparece no hemograma, o que aparece na bioquímica, o que aparece, como são feitos os testes. Quero já convidar vocês amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no Facebook e no YouTube, ao vivo, um aulão sobre Covid-19 e as alterações nos exames laboratoriais. A gente Muito tem bem. uma pergunta da Ju. O ideal é servir a comida como buffet ou uma pessoa da família serve a todos? Interessantíssima essa pergunta, viu? Interessante. Que você... Imaginando, fiquei pensando assim, imaginando pelo risco, né? Por exemplo, se alguém da família tiver com o coronavírus, ou enfim, e acabar, né, passando, se fosse buffet, me parece pior, me parece melhor se deixar ali para uma pessoa, mas eu não sei, o que você acha, Carol? Acho que sim. O que eu vi é o seguinte, em vez de... Se tiver a possibilidade de uma pessoa, utilizando a máscara, fazer a entrega dos pratos, servir esses pratos, é melhor do que cada um ir até uma panela aberta, se não tem a possibilidade de ter um buffet, um fogão com as panelas, porque justamente quando a gente... E sempre de máscara, né? O momento de se servir é sempre de máscara. Por quê? Porque a gente está aqui falando e está liberando gotículas de saliva. Se a gente tiver o vírus, lembrando que esse vírus causa... ele é assintomático, a presença Sim. dele em algumas pessoas. Se a gente tiver o vírus, a gente vai liberar nas gotículas de saliva. Na hora que a gente estiver pegando lá o arroz sem uva passas na panela, lá no fogão. Né? Ou no Poxa buffet. vida, é bom! Não, tudo bem, não vamos polemizar aqui uva passa sem. Mas a hora que a pessoa estiver se servindo, e se ela estiver falando, pode entrar em contato, sim, essas gotículas de saliva na comida. E aí a outra pessoa vai passar com a colher e vai pegar. Então, assim, o ideal é que alguém entregue o prato. Entregue o prato da ceia para a pessoa, uma pessoa só que sirva as outras pessoas. Se não tiver essa possibilidade de maneira nenhuma, às vezes os locais são pequenos ou grande demais, né? Apesar de que o máximo de número de pessoas que... Olha lá, Isabelle, sem uva passa, Ju também, sem uva passa. O número máximo de pessoas ideal para fazer essa refeição, essa ceia, é no máximo 6 a 7 pessoas. Tá? Os médicos não recomendam mais do que 6 pessoas, e de preferência 6 pessoas que já convivem, essas pessoas com uma convivência ali, para evitar justamente vir alguém de fora e trazer o vírus e contaminar todo mundo, tá? Muito cuidado com isso. Então, essa questão do prato, o ideal mesmo é que uma pessoa sirva essa pessoa, obviamente, sempre de máscara. Sim. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, quero agradecer novamente, convidar todo mundo para a aula amanhã, quem estiver na vibe de assistir uma aulinha sobre Covid-19 e as alterações nos exames laboratoriais. Muito obrigada, Amanda, pela tua presença aqui. Quero parabenizar você pelo teu trabalho, tá? Excelente o trabalho como jornalista, como pesquisadora, tá? Foi muito legal, muito bacana. Obrigada para todo mundo que participou, muito, muito obrigada, agradeço mesmo, Ju, Isa, todo mundo, né? Os nossos tios, meu pai, valeu. Muito obrigada mesmo, foi muito bacana, muito legal. Faremos mais lives, hein, dona Amanda? Sim, por favor, só me chamar. Também queria agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que mandou pergunta, agradecer a Carol, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Vamos falar mais, de preferência outra pandemia, da outros assuntos. Não, deu. Uma pandemia já é suficiente para uma vida inteira. Não, não, chega, vamos falar sobre outros assuntos. Tá certo, então, obrigadão, Carol. Beijo. Obrigada, queria dizer que essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV, então quem tiver interesse de reassistir, ou não peguei inteira, já estou subindo para o IGTV, é só assistir desde o começo, vai ficar salva lá no perfil, tranquilamente, tá bom? Então tá certo, eu vou compartilhar também.
Maravilha. Obrigada. Tchau, pessoal. Uma boa noite de sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem, usem máscara, álcool gel e evitem aglomerações. Mantenham o distanciamento social. Exatamente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau!